Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente no horizonte, lançando um brilho alaranjado sobre a areia úmida da praia. Thomas Harding caminhava sozinho, seus pés descalços deixando pegadas fugazes atrás de si. Por anos ele evitara aquele lugar, a lembrança de Sarah, sua esposa que morrera cedo demais, despedaçando seu coração a cada onda que quebrava a seus pés. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais voltaria, até hoje. Uma carta anônima o levou a deixar seu apartamento em Nova York e vir para esta pequena cidade litorânea que eles tanto amavam. A brisa salgada carregava consigo fragmentos de memórias, suas risadas, suas discussões e aquele último sorriso que ela lhe dera antes de desaparecer. Enquanto caminhava, seu olhar recaiu sobre uma figura que conhecia muito bem. Seu coração disparou. Ali na areia estava uma mulher que se parecia estranhamente com ele. Sarah. Mas não podia ser. Ele esfregou os olhos. Ela estava rindo, e ao lado dela, um homem que ele nunca vira antes, mas que segurava sua mão com uma ternura que ele outrora reservara apenas para ela. Uma onda de confusão, raiva e tristeza o dominou. Sua mente se recusava a aceitar o que via. Sua Sarah com outro homem. Vivo. Ou pelo menos, alguém que se parecia tanto com ela que parecia quase sobrenatural. Seria uma miragem? Um espírito? Ou ela realmente teria sobrevivido e decidido reconstruir sua vida sem ele? Thomas sentiu o coração apertar, enquanto o mundo ao seu redor parecia congelar. Esse encontro despedaçaria tudo o que ele pensava saber sobre a vida, o amor e a morte. E ele não fazia ideia de que, ao dar aquele passo na areia molhada, descobriria segredos muito mais sombrios do que a perda, verdades que o levariam à beira do desespero, e talvez à redenção. Thomas permaneceu imóvel, com os olhos fixos em Sarah e no homem ao lado dela. Cada detalhe do rosto dela, do seu sorriso, era estranhamente familiar. Suas mãos tremiam, mas ele continuou avançando, atraído por aquela visão irreal. Ao se aproximar, ele notou detalhes que lhe causaram arrepios. O jeito como Sarah brincava com o cabelo, a leveza de seu riso, era exatamente como antes. Exceto que, ela estava usando um vestido que ele nunca vira usar, e sua aliança de casamento, aquela que ele havia guardado em uma gaveta depois de seu desaparecimento, havia sumido. Sarah, ele murmurou, sua voz mal audível acima do som das ondas. Ela se virou, e foi como se o tempo tivesse parado. Seus olhos, aqueles que ele conhecia tão bem, brilharam com uma mistura de surpresa e medo. Ela deu um sorriso tímido, como se hesitasse em reconhecer o homem que agora lhe parecia um estranho. Thomas, disse ela finalmente com a voz trêmula. Naquele instante, o homem ao lado dela deu um passo à frente. Autoconfiante, com uma presença que Thomas não podia ignorar. Quem é você? Perguntou Thomas com o coração acelerado. Mas o homem não respondeu imediatamente. Simplesmente colocou uma mão protetora no ombro de Sarah, e seu olhar era claro. Ele não tinha intenção de recuar. O choque atingiu Thomas como um caminhão de tijolos. Sarah estava lá viva. Mas ela havia construído outra vida, uma vida sem ele. E nessa realidade que ele jamais imaginara, ele tinha que escolher: ir embora e sofrer em silêncio, ou tentar entender por que ela havia desaparecido. E por que ela lhe parecia tão próxima e tão estranha ao mesmo tempo. Enquanto as ondas continuavam a bater na costa, uma lembrança dolorosa passou pela sua mente. O dia em que perderá Sarah. Aquele misterioso acidente que a levará embora, deixando Thomas sozinho com sua culpa e tristeza. Teria sido mesmo um acidente? Ou o destino decidirá pregar-lhe uma última peça? Thomas respirou fundo. Ele sabia que aquele encontro era apenas o começo. E o que ele estava prestes a descobrir sobre Sarah mudaria sua vida para sempre. Thomas ficou paralisado por alguns instantes, observando Sarah e o homem misterioso. Sentiu o coração apertar. Precisava de respostas. Aproximou-se lentamente, cada passo na areia parecendo pesar uma tonelada. Sarah, por quê? Ele perguntou com a voz embargada pela emoção. Sarah desviou o olhar, visivelmente perturbada. Thomas, eu não consigo explicar tudo aqui, não assim. O homem ao lado dela deu um passo à frente. Escute, senhor. Eu sei que não é simples, mas ela está segura agora. Sua voz era firme, mas não agressiva. Thomas sentiu uma raiva crescente dentro de si. Insegurança? Depois de todo esse tempo? Você não entende. Eu pensei que você estivesse morto. Seus punhos se fecharam. Eles me fizeram acreditar que eu tinha te perdido para sempre. Sarah baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Thomas, não foi minha escolha. O que aconteceu? Ela respirou fundo.
Depois do acidente eu fui mantida em cativeiro. Contra a minha vontade. Nunca pude voltar, nem sequer podia te mandar uma mensagem. E quando finalmente tive a chance de escapar, estava sozinha, sem você. Thomas sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que ele pensava saber sobre sua morte era mentira. Mas então, por que esse novo homem? Sarah olhou para ele com sinceridade comovente. Jake me ajudou a reconstruir minha vida. Ele esteve lá para mim quando eu não tinha mais ninguém. Thomas sentiu-se traído, mas ao mesmo tempo, compreendeu. Compreendeu o medo, a solidão, o vazio que Sarah teve de enfrentar. E no entanto, uma pergunta queimava em seus lábios. E eu? Onde me encaixo em tudo isso? Sarah aproximou-se dele delicadamente. Thomas, eu nunca parei de pensar em você. Mas você também tinha que viver a sua vida. E agora? Ela hesitou, como se cada palavra lhe custasse caro. Eu não sei se você pode me perdoar. O vento aumentou, levantando a areia ao redor deles, como se para acentuar a incerteza e a dor do momento. Thomas percebeu que o encontro deles naquela praia era apenas o começo de uma verdade maior e mais sombria. Uma verdade que colocava em xeque tudo o que ele pensava saber sobre a vida, o amor e a traição. Ao pôr do sol, Thomas compreendeu uma coisa. Para saber a verdade, teria que aceitar o inaceitável e confrontar os segredos que Sarah guardara por tanto tempo. No dia seguinte, Thomas não conseguiu mais ficar na praia. Seus pensamentos giravam em torno de Sarah, Jake e da verdade incompleta que o consumia por dentro. Ele precisava saber por que ela havia desaparecido e quem era realmente o responsável pelo acidente que o separara. Ele foi até o pequeno café da cidade onde Sarah e Jake costumavam passar o tempo. A cidade estava silenciosa, quase silenciosa demais para o que havia acontecido em sua vida. Thomas sentou-se em um canto, observando o casal discretamente. Sarah parecia feliz, rindo com Jake, mas ele conseguia ver o medo e a culpa que ela tentava esconder em seus olhos. Uma decisão ficou clara para ele: precisava investigar. Começou voltando ao seu antigo apartamento, vasculhando cartas, jornais e qualquer outra coisa que pudesse conter uma pista. Depois consultou arquivos locais e boletins de ocorrência. Foi aí que descobriu algo que o deixou arrepiado. O acidente nunca fora acidental. Um arquivo esquecido revelou que Sarah havia sido vítima de uma conspiração. Pessoas poderosas com interesses obscuros fizeram de tudo para tirá-la de sua vida. E entre elas havia figuras conhecidas de Thomas no mundo dos negócios e da política local. A raiva cresceu dentro dele, ardente e incontrolável. Como ousaram manipular a vida dele e a de Sarah? E por quê? Ao prosseguir com a investigação, ele percebeu que Jake não era apenas um companheiro de Sarah. Jake havia sido seu protetor, aquele que a ajudara a escapar de seus inimigos. Ele compreendeu que o homem que inicialmente considerará um rival era, na verdade, um aliado discreto, corajoso e leal. Essa revelação abalou Thomas. Seu coração oscilava entre a raiva e a gratidão. Ele precisava confrontar Sarah, não com acusações, mas com a verdade do que havia descoberto. E acima de tudo, precisava entender o que ela ainda sentia por ele. Ao cair da noite, Thomas voltou à praia. O vento soprava forte e as ondas pareciam acompanhar seus pensamentos. Sarah e Jake estavam lá, caminhando de mãos dadas. Thomas aproximou-se lentamente com o coração acelerado, determinado a enfrentar a tempestade emocional que o aguardava. Sarah, eu sei de tudo. Sua voz era firme, mas trêmula. Eu sei o que aconteceu com você, e quem te machucou. Sarah parou abruptamente com os olhos marejados. Thomas, ela sussurrou. Eu queria te proteger de tudo isso. Thomas respirou fundo. Eu só quero entender e saber se você está pronta para me deixar voltar para a sua vida. Naquele instante, o céu escureceu ligeiramente e o ar salgado carregava o aroma do mar e da renovação. As feridas do passado estavam longe de cicatrizar, mas, pela primeira vez em anos, Thomas sentiu um vislumbre de esperança. Talvez o amor pudesse sobreviver, mesmo depois da traição, do medo e das mentiras. A noite caía na praia, e o vento fazia as ondas dançarem como uma sinfonia triste e poderosa. Thomas, Sarah e Jake estavam lá, sozinhos, sob o céu estrelado. O ar estava carregado de tensão, mas também daquela estranha possibilidade de reconciliação. Thomas respirou fundo. Sarah, eu pensei que você estivesse morta. Vivi em silêncio, em dor, chorando por você todos os dias. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Hoje, eu sei de tudo. Sei o que você passou, e sei quem queria nos separar. Sarah desabou na areia, exausta e emocionada. Thomas, eu nunca quis te machucar. Eu só queria sobreviver e te proteger. Jake me ajudou a reconstruir minha vida, mas eu nunca parei de pensar em você.
Jake, que até então permanecerá em silêncio, aproximou-se cautelosamente. Thomas, eu nunca quis ser um obstáculo. Eu só estava lá para Sarah quando ninguém mais podia estar. Mas eu sei que o seu amor por ela é real. Thomas olhou nos olhos de Sarah. A mistura de dor, culpa e esperança que viu ali o fez perceber que, apesar de tudo que haviam passado, o laço entre eles jamais havia se desfeito. Sarah, ele murmurou. Se tivermos que reconstruir tudo, vamos fazer isso juntos. Não pelo passado, mas pelo que ainda podemos ser. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som das ondas. Sarah olhou para ele e um sorriso frágil, mas sincero, surgiu em seu rosto. Sim, vamos tentar. Mas temos que ser honestos, Thomas. Chega de segredos. Thomas estendeu a mão para ela. Ela a aceitou e por um instante, o mundo pareceu parar. A dor, o medo, a traição. Tudo isso se acumulou para levá-los a este exato momento. Jake, percebendo que precisava ir embora, afastou-se silenciosamente, deixando o casal sozinho na praia. Thomas e Sarah permaneceram ali de mãos dadas contemplando o horizonte. O passado fora cruel, mas acabará de lhes ensinar uma lição preciosa. O amor verdadeiro pode sobreviver a tudo, até mesmo a morte, a traição e as mentiras. E enquanto a lua se refletia nas ondas, Thomas compreendeu que às vezes a vida nos dá uma segunda chance, e que tudo o que precisamos é de coragem para aproveitá-la.